Kane pode substituir Benzema no Real Madrid, o Atlético de Madrid está tentando contratar o Memphis Depay e o Palmeiras procura um substituto para o volante Danilo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você após a vinheta do Mercado da Bola. Nós vamos abrir a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando com mais uma contratação anunciada já, oficializada pela equipe do Cruzeiro. O nome da vez que chega a tocar da Raposa é o volante Fernando Henrique, de 21 anos. Jogador que estava no Grêmio na temporada passada, mas não vinha sendo aproveitado na equipe principal. Ele acabou jogando pelo time de aspirantes do Grêmio. Então ele chega agora para o Cruzeiro, com o Cruzeiro e o Grêmio dividindo os direitos econômicos do jogador. Ele assina contrato até 2025. Indo agora para o Vasco também encaminhou mais uma contratação para esse ano de 2023. Quem finalmente deve acertar com o Gigante da Colina dentro das próximas horas é o goleiro Ivan, de 25 anos. Ivan pertence ao Corinthians, mas estava emprestado ao Zenit da Rússia, onde fez 4 jogos na temporada e passou 2 sem sofrer gol. Segundo informação do GE, o Vasco deixou a contratação de Ivan muito bem encaminhada e vai ter com ele um empréstimo com opção de compra ao final do período. Falando em Corinthians, notícia positiva para toda a fiel torcida. Isso porque o Corinthians finalmente oficializou a permanência em definitivo do atacante Yuri Alberto, de 21 anos. Que foi uma grande contratação do Timão na última temporada, mas até então estava emprestado ao clube pelo Zenit. O Corinthians conseguiu chegar a um acordo para envolver jogadores numa troca com o clube russo. Então agora o Yuri Alberto fica em definitivo no Corinthians até 2027 e em troca, o zagueiro Robert Renan já vai para a Rússia e quando for no meio do ano, vai também para a Rússia o volante Duqueiroz. Yuri Alberto acabou realmente impressionando no Corinthians na temporada passada, no seu período de empréstimo, após em 28 jogos marcar 11 gols e dar 2 assistências. É um jogador que acabou criando uma identificação muito grande com a torcida corintiana. Ainda no futebol paulista, agora a gente vai de um rival para o outro. Vamos sair do Corinthians e vamos para o Palmeiras, que nesse momento tem problemas no mercado da bola. O Palmeiras pode perder a qualquer momento o volante Danilo, de 21 anos, que tem nesse momento uma proposta de 20 milhões de euros para jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, que é o mesmo time que está jogando os brasileiros Gustavo Scarpa, que também é ex-Palmeiras, e o lateral esquerdo Renan Lodge. Segundo informação do portal Globoesporte.com, com a possibilidade quase que iminente de perder o Danilo, o Palmeiras agora olha para o mercado da bola para procurar por uma peça de reposição. E de acordo com o GE, 2 nomes estão sendo trabalhados nos bastidores do Palmeiras. O primeiro é do meio-campista Jean Lucas, de 24 anos. Jean Lucas aqui no Brasil jogou pelo Santos e pelo Flamengo e nesse momento está no Mônaco da França, onde tem contrato até 2026. Ele tem 10 jogos na temporada, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Só que detalhe, nessa negociação pelo Jean Lucas, o Palmeiras não ia poder negociar o Danilo com o Nottingham Forest por esses 20 milhões de euros. Como o Mônaco também tem interesse no Danilo, então se o Palmeiras realmente quiser o Jean Lucas, vai ter que tentar fazer uma troca abatendo parte do valor. Aí o Danilo iria para o Mônaco e o Jean Lucas iria para o Palmeiras. A outra possibilidade é do também meio-campo de 25 anos, Matheus Henrique, que hoje está no Sassuolo da Itália. Tem contrato por lá até 2026 e tem 11 jogos nessa temporada, também sem gol e sem assistência. Ele que aqui no Brasil jogou pelo Grêmio e em determinado momento também esteve na seleção brasileira. Aí sim, no caso do Matheus Henrique, o Palmeiras ia poder tranquilamente negociar o Danilo com o Nottingham Forest. Mas qual é o problema? Segundo o GE, o Palmeiras fez uma consulta recente ao Sassuolo para saber das condições para contratar o Matheus Henrique e ouviu dos italianos que eles não querem nesse momento negociar o jogador, que acabou chegando na última temporada. A gente vai agora finalizar a nossa passagem pelo futebol brasileiro indo para o Nordeste para falar do Bahia, que agora com o Grupo City está encaminhando mais uma contratação para essa temporada. Segundo informação do jornalista César Luiz Merlot, o Bahia está deixando muito bem encaminhada a contratação do meia Santiago Rodrigues, de 23 anos. Santiago Rodrigues tem contrato com o Montevideo City Torque do Uruguai até o final do ano. Agora, o Bahia está deixando sua contratação bem encaminhada por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Dessa forma, o Montevideo City Torque muito provavelmente vai renovar o contrato dele para que depois possa haver essa opção de compra. Detalhe, na temporada passada, o Santiago Rodrigues jogou por outra equipe do Grupo City, no caso o New York City, lá dos Estados Unidos. Ele acabou tendo números muito bons.
foram 43 jogos na temporada, 7 gols marcados e 16 assistências. Então em breve ele pode estar chegando para a equipe baiana. A gente chega ao futebol europeu, mas nós vamos ainda falar sobre brasileiros. Isso porque o Benfica de Portugal, segundo informação do UOL, pretende emprestar um de seus zagueiros ainda nessa janela. Com isso, algum brasileiro pode acabar sendo emprestado até, quem sabe, de volta aqui para o nosso futebol. A primeira opção é o zagueiro Lucas Veríssimo, de 27 anos, que aqui no Brasil jogou pelo Santos. Ele tem contrato com o Benfica ainda até 2026 e jogou apenas 4 jogos na temporada. Mas detalhe, o Lucas Veríssimo, quando chegou no Benfica, era titular absoluto e estava jogando muito bem. Não à toa, até foi convocado para a seleção brasileira. Acontece que ele teve uma lesão no ligamento dos joelhos e acabou ficando um bom tempo afastado. Então o Benfica pensa agora em emprestá-lo para que ele possa readquirir ritmo de jogo. O outro zagueiro é o João Vitor, de 24 anos, que aqui no Brasil jogou pelo Corinthians. Ele chegou até a menos tempo do que o Lucas Veríssimo. No caso do João, ele tem contrato até 2027 e jogou apenas 3 jogos na temporada. No caso dele, não é nem que rolou lesão, é que ele ainda é um cara mais cru do que o Lucas Veríssimo para futebol europeu. Então até por isso ele tem atuado menos. Em breve, quem sabe, um deles não pode pintar no seu time. Indo agora para o futebol inglês, vamos atualizar o caso do atacante holandês Weghorst, que está na mira do Manchester United. No último vídeo eu havia trazido para vocês que o Manchester United queria contratar o Weghorst até o fim da temporada. Mas qual era a situação? O Weghorst pertence ao Burnley da Inglaterra, mas estava emprestado ao Besiktas da Turquia até o fim da temporada. Então o Besiktas até topava liberar o Weghorst do empréstimo. Porém, eles iam querer uma compensação financeira para que isso acontecesse. Agora, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o United conseguiu chegar a um acordo com o Besiktas para pagar 3 milhões de euros como compensação para que eles liberem o Weghorst. O jogador, então, realmente em breve deve chegar ao Manchester United por empréstimo do Burnley até o fim da temporada. Só que aí entra um detalhe importantíssimo. Até o momento, esse acordo que eu tô falando para vocês não foi oficializado porque o Besiktas não quer liberar o Weghorst antes de ter certeza de que vai conseguir um substituto para ele. Então eles só vão aceitar essa oferta de 3 milhões de euros para liberá-lo do empréstimo se acharem um jogador que realmente supra as necessidades da equipe. Weghorst nessa temporada pelo Besiktas tem ótimos números: 18 jogos, 9 gols e 4 assistências. Agora nós vamos para o futebol da Espanha, onde o Atlético de Madrid está querendo contratar um jogador do rival Barcelona. Esse jogador que eles querem é o atacante holandês Memphis Depay, de 28 anos, que tem contrato curto com o Barcelona. O contrato dele acaba agora no meio do ano. Detalhe, Memphis Depay não tem sido aproveitado pelo Barça nessa temporada, tanto que tem só 4 jogos e 1 gol marcado. Buscando respirar novos ares e ter mais oportunidades, ele deve se transferir ainda nessa janela de transferências de janeiro. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Atlético de Madrid tem nessa semana negociações para tentar contratar Memphis Depay. O Atlético tentará convencer o jogador e quer chegar a um acordo com o Barça para que haja uma liberação até mesmo sem custos. Porque, como eu falei, o contrato dele está já há 6 meses do fim. A ideia do Atlético de Madrid é contratar o Memphis Depay a princípio para poder compor o elenco. Isso porque eles estão emprestando nesse momento o atacante português João Félix para o Chelsea. Então já seria a reposição certa. E como eu disse, quem sabe até sem custos. Vale lembrar que o Memphis Depay é um cara que tem uma boa idade ainda, 28 anos, e um contrato curto. Então o Atlético de Madrid não é o único time importante da Europa interessado na sua contratação. Um que também há um bom tempo já está interessado é, por exemplo, a Juventus. E a gente vai fechar esse vídeo ainda no futebol espanhol para falar de outro time de Madrid, no caso, o Real. Porque o Real pode agora em 2023 contratar um jogador para substituir o Benzema. E eu não tô falando de um jogador jovem ou uma promessa, não. Tô falando de um cara já cascudo, que sempre é um dos artilheiros da Premier League. No caso, o atacante inglês Harry Kane, de 29 anos. Kane tem contrato com o Tottenham até 2024, mas nos bastidores os Spurs já têm tentado estender esse vínculo dele. Ele é realmente uma peça fundamental na equipe. É o camisa 10 e um dos capitães. E aí que tá, segundo informação do Todo Ficharres, portal espanhol, o Real Madrid mira a contratação do Kane para substituir o Benzema. Por quê? O Benzema tem contrato até o fim da temporada e esse contrato ainda não foi renovado, mesmo que haja já nos bastidores a possibilidade de uma renovação até 2024. Mas de toda forma, o Kane é um jogador mais novo do que o Benzema e mesmo com o Benzema ficando até 2024, é interessante para o Real ter mais um nome da elite para poder compor o seu ataque.
Então, com o Benzema ainda tendo um contrato curto até junho até o momento, pode em breve uma proposta de 100 milhões de euros finalmente tirar o Harry Kane de Londres. Lembrando que vários times já tentaram contratá-lo do Tottenham, mas nunca conseguiram. Kane tem 26 jogos na temporada, 17 gols marcados e 3 assistências. Ele tem ótimos números há um bom tempo já no Tottenham, mas nunca conseguiu ser campeão de nada, justo porque seus companheiros não o ajudam no mesmo ritmo. Quem sabe no Real Madrid, onde ele vai ter companheiros do mais alto nível, isso não possa finalmente mudar de figura. Agora é o seu momento de vir aqui nos comentários e deixar a sua opinião a respeito das notícias desse vídeo. Qual transferência que eu falei aqui você mais quer que aconteça? Comenta, quero saber. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa quarta, mais uma edição no Mercado da Bola pra você. Se tiver gostado, não se esqueça do seu like, de se inscrever no canal, compartilhe, comente e me siga nas minhas redes sociais. Beleza? Lembrando que mais tarde tem mais um vídeo pra vocês, então fiquem ligados aqui no canal. Show? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!